da poltrona. Da poltrona. E das almofadas também aí. Trapalhões também é informação. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu vejo que a maioria do pessoal, assim, tende a ter um certo preconceito quando as coisas vão ficando mais velhas. Mas a gente aqui no Nerd Show não, né? A gente sabe o que é bom. Por exemplo, assim, esse programa já passa há muito tempo, ele já tá muito datado, não funciona mais e tal. Eu vou falar com vocês o seguinte, eu tava dando uma olhada na internet, eu sempre fico pesquisando umas coisas antigas, né? E fui cair num episódio lá dos Trapalhões. Gente, era bem engraçado. É estranho depois o que acabou virando, assim, com, né, o Didi e tal, mais pra frente, mas era muito bom. O que tá fazendo aqui, ó? Tô esperando o ônibus aqui, faz 4 horas que eu tô esperando. Mandaram eu pegar o ônibus 157, tô há 4 horas aqui. E até agora nada? Até agora só passaram 130. E não é à toa que eles são os recordistas mundiais de programa de humor há mais tempo na televisão, com 30 anos de exibição. Além de estarem também na top 10 bilheterias do cinema nacional, porque são vários filmes. Então eu resolvi dar uma cavucada, uma remexida na história dos Trapalhões, que, diga-se de passagem, é bem polêmica, né? Mas que eu acho que também é bem interessante e bem nostálgica. Hoje tem os Trapalhões no Nerd Show. A história completinha. Atenção, atenção, parando a programação para um comunicado muito importante. Na verdade, eu acho que é o mais importante da história do Nerd Show. Um sonho se tornou realidade. Eu sei que você sempre quis comentar nos vídeos, debater comigo aqui, trocar ideia, mas agora tudo isso vai ser possível. Porque que rufem os tambores, no dia 7 de março, no teatro, no Shopping Morumbi, nós vamos fazer o primeiro Nerd Show, o episódio ao vivo do Nerd Show. E você pode participar, você pode estar nessa plateia maravilhosa pra gente fazer muita bagunça, pra gente rir bastante, pra gente... Gente, vai ser muito da hora. Eu tô muito animado com isso. E ó, os dados estão aparecendo tudo aqui na tela. E oficialmente os ingressos estão liberados. Você pode ir levar a família, leva todo mundo. Vamos fazer uma baguncinha lá no teatro, falar de uma nostalgia. Só que ao vivaço, olha só que da hora. Então tô esperando você lá, lugares limitados. Corre, porque eu não sei como vai ter outro, mas vai ser um negócio único. Então, vamos lá. Tô esperando você no Nerd Show, o show. Para você comprar o ingresso, você pode clicar no primeiro link da descrição ou pode apontar sua câmera pro QR Code que está aparecendo aqui, mas não perde tempo, hein? Depois você não vai chorar, não. Bom, mas pra gente começar essa história, nós temos que voltar bastante no tempo, lá para os anos 60, onde eles começaram a fazer uma bagunça na televisão. E começaram cedo, com uma televisão que estava iniciando, que é a TV Ceará, lá em 1960, onde o Renato Aragão começou a trabalhar num programa que chamava Vídeo Alegre. E foi lá onde tudo começou, porque foi quando ele criou o seu personagem nordestino, né? O Didi. E você deve estar pensando como que Renato Aragão vira Didi, né? Mas é porque ele fala que Renato Aragão era um nome muito, vamos dizer assim, formal, e Didi é que assim, o Didi. Ele criou esse nome, na verdade, do nada, assim, meio que estavam pensando assim, vou chamar de Didi mesmo, sem planejamento nem muita coisa, não. Eu falei, Renato é nome de comediante tem que ter um apelido, uma coisa, como é que eu vou botar? Aí veio direto, Didi, não sei se era mais fácil escrever, e foi Didi, até o fim. Mas em 1964, ele já muda de emissora, vai pra TV Tupi, lá no Rio de Janeiro, onde ele encontra um outro senhor distinto, com o nome de Manfred Santana, conhecido como Dedé Santana. O Dedé chama Manfred. Claro que eles se encontraram, eles ficaram assim, você é gente boa, você também. Começaram a ficar amigos, né? E começaram a trabalhar juntos. Tanto que em 1966, os dois foram pra TV Excelsior, aqui em São Paulo, onde estrelaram o programa Os Adoráveis Trapalhões.
pode falar que essa foi a primeira versão dos Trapalhões mesmo, não só como tendo Trapalhões no nome, mas também como ter como se fossem os arquétipos das pessoas ali, porque eram 4 personagens principais. Tinha o Galã, que era interpretado pelo Vanderlei Cardoso, tinha o Diplomata, que era interpretado pelo Ivon Cury, tinha o Estourado, que era interpretado pelo Ted Boy Marino, aqui é das lutas livres. O Ted Boy Marino. E tinha o Palhaço, que era interpretado pelo Renato Aragão. E tinha o Dedé também, mas o Dedé, o personagem principal dele, tava meio assim, pros cantos lá, né? Ele não era principal, na verdade. Ele tava só compondo o time ali. Só que eu falei que os Trapalhões, eles são assim, né? Com o cinema nacional. E já em 1966, sai o primeiro filme que eles estão lá. O Didi e o Dedé como personagens principais. Que se chama Na Onda do Yeah, Yeah, Yeah. Anos 60, Yeah, 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 né? Aquela coisa brasileira. Pois é. Só que apesar de ter os dois como personagens principais, é aí que aparece mais um ingrediente na nossa história. Um tal de Antônio Carlos Bernardes Gomes, conhecido também como o Mussum, que era sambista na época, né? Nunca tenha medo de do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar. Só que já em 1971, infelizmente, né, acabou a carreira dos Trapalhões porque eles foram pra Record, né? Viveram uma geladeira infinita. Tô brincando, não acabou ainda não, né? Mas eles foram fazer um programa que chamava Os Insociáveis. Os Insociáveis. Isso é nome de programa de comédia? Os Insociáveis? Eu nem sei o que é Insociáveis. Alguém puder pôr aqui, né, traduzir pra mim, seria de bom tamanho. Agora vai sair, tu não fica sem fazer nada, vai acabar fazendo. Não, não tem esse negócio aqui não. Mas aí já começa aquela formação que a gente conhece, porque já temos Dedé, Didi e Mussum. Porque esse era um programa de mais ou menos 1 hora de duração, só que o Didi, né, o Renato Aragão, falou assim, mas eu acho que só nós dois aqui é pouca gente, né, a gente precisa de mais gente pra compor o elenco aqui. Foram e convidaram esse rapaz que tava lá, né, no filme com eles e chamaram o Mussum fazer parte desse projeto. E a formação dos Vingadores, né, tava quase completa. Só faltava mais um entrar pra dentro desse bar. E isso aconteceu lá em 1974 na TV Tupi, no programa Os Trapalhões, onde o Mauro Fati Gonçalves, o Zacarias, entrou no projeto também. Uma história bem engraçada que o Dedé contou uma certa vez é que ele brigou muito com o Didi, né, com o senhor Renato Aragão, que eu disse que não gosta que chama de Didi, né, se estiver assistindo esse vídeo, mas ele brigou muito porque o Renato Aragão falou assim, não, vamos chamar esse cara aqui pra fazer parte. Aí ele viu o cara todo escovadinho assim, meio com um terno, parecendo um bancário, falou assim, gente, mas vai pôr esse cara aqui no grupo? Ele não tem graça nenhuma, não sei o quê. Diz que quando ele pôs a peruca, começou... Aí, meu filho, que ninguém ficou parado mais, todo mundo rolando no chão de rir, e tava, né? Aí não, eu entendi, foi bem escolhido mesmo. Bom, aí a gente já começa a ver as aberturas clássicas dos Trapalhões tomando forma, né? A primeira foi feita pela Blimp Films, e a música que ia acompanhar eles a carreira inteira foi feita pelo José Menezes França. Os Trapalhões. Aí pronto, né? Com a união de seus poderes estava formada a formação original e indissolúvel, pelo menos é o que a gente acha até agora, dos Trapalhões, com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Ele disse que outro caso é capetente, ele não é capetente. Se ele fosse capetente, ele não tinha esse sargento aqui dentro. Então, ele não é capetente, não é de nada. Capitão não é de nada. O capitão, quando ele falou isso do senhor, eu não aguentei. Dei-lhe um pontapé na pleura. Imagine falar isso do senhor. Bom, falando um pouco sobre os personagens, né? O Didi sempre foi aquele espertão, o que saía de qualquer situação, aquele que era mais liso, né? O senhor sabe qual é o maior estado do Brasil? O maior estado do Brasil é... Maracanã? Eu não falei estádio, falei estado. Ah, bom. Então, qual é o maior? Pacaembu. E tinha um nome completo que era Didi, Mocó, Sorrizel, Colesterol, Novalgino, Mufumbo, que por acaso esse nome foi criado por acaso mesmo. Fiz um sketch em que eu era entrevistado para conseguir um emprego. Meu seu nome, Didi. Aí o cara perguntou de quê? Aí me veio tudo que foi nomes e aquelas coisas do Nordeste. Mocó, São José, Colesterol, Novalgino, Mufumbo. O povo, foi uma gargalhada geral. Já o Dedé era meio que o galanzinho, se é que a gente pode falar assim. Ele meio que aparecia meio Hector Bonilha, né, do Chaves. Ele era mais ou menos essa onda aí. Por que você não faz igual o vizinho, hein? Mas o que tem um vizinho, meu bem? Ora, todos os dias antes de ele ir trabalhar, ele beija a mulher dele. Por que você não faz o mesmo? Eu tentei, né, bem? Mas olha o tapa que ela me deu.
E o apelido dele, na verdade, veio porque o irmão mais novo dele ficava no berço apontando pra ele falando Dedé, Dedé. Meio que pegou, ele aceitou e levou isso pra vida. O apelido Mussum é que é uma coisa completamente diferente, que a gente nunca ia imaginar como é que ia acontecer, né? Porque o Mussum era um sambista carioca. E em 1965, ele participou de um programa que chamava Bairro Feliz, lá na TV Globo. Só que ele era militar. E o pessoal meio que não gostava que os militares participassem de programas. Olha só, como assim? Não pode se dar o desfrute? Não sei se vocês falam isso, né? Mas você entendeu? Então meio que ele tinha que entrar disfarçado pra fazer esse programa. E ele sempre ia barbeadinho, né? Com a cabeça raspada, ficava lisinho assim. E foi apelidado de Mussum, que pra quem não sabe é um peixe escuro, que é totalmente lisinho assim. Não tem nem escama. O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça? Não, manca sem cabeça. Não tem. Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca aí? Leite de perereca? Também não tem. Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça! E por fim tem o Zacarias, que é um mineirinho de Sete Lagoas, tímido, né? Infantil, inocente. O senhor sabe onde é que fica o esôfago? É a terceira porta à direita. E o nome dele, na verdade, Zacarias, veio por causa de um galo. E o galo chamava Zacarias, sendo que eles viram a risada do... E parecia, disseram assim, aparece com um galo, hein? Vamos chamar você de Zacarias. Ele ficou meio nervoso no início, né? Mas depois ele aceitou de boa e levou o apelido pra frente. Com a formação completa, tudo explicadinho e bastante sucesso que eles estavam fazendo, o destino certo era a Globo, onde eles ficaram por vários e vários anos. A Globo, que estava passando aquele dia ali pela rua, olhou e falou assim, ó, que meninos que estão tendo audiência boa, né? Isso lá em 1977, e falou, vocês não querem vir pra cá, não? Vocês fazerem uns programas aqui, vai ser bom, vocês vão fazer um sucesso danado. Aí o Renato Aragão, ele não tava querendo aceitar muito não, sabe por quê? Ele tava na TV Tupi, e lá na Tupi, ele tinha toda uma liberdade criativa. Ele podia fazer o que ele queria, os passarinhos cantam, sabe? E aí ele pensou assim, ó, se eu for pra Globo, eles vão me podar, vou virar tipo aqueles comediantes que vai pra lá e some, sabe? Vai acabar no Zorro Total. Eu não tô querendo fazer esse negócio aí, não. E a gente, às vezes, não faz aquele negócio de recusar de uma forma elegante. A gente tenta dar uma desculpa, minha barriga está doendo e tal. Ele falou, na verdade, que iria algumas exigências pra aceitar esse contrato aí, né? E não foi uma pequena, assim, eu quero toalhas brancas no meu camarim, não. Foi 3 páginas de exigências, sabe? Você quer o quê? Um chips todo dia de manhã? Chips. Eu quero com um palhaço rosa com nariz de galinha. Pediu também. Meio que essas exigências faziam ele ter o controle total do programa, né? Ele falou assim, a Globo não vai querer fazer esse negócio aí, não. Vocês acreditam que eles aceitaram? Sem nenhuma vírgula. Falou assim, beleza, combinado. Pode vir. Vocês mudam quando? Bom, mudaram em 1977 e começaram a passar antes do Fantástico. Horário totalmente nobre. E mesmo com essa tal carta branca, né, eles sofreram algumas críticas lá dentro da Globo por o seguinte motivo, aquele padrão Globo de qualidade. Sabe quando o Faustão chega lá e fica mexendo, olha pentelho, e mexe no cenário, mexe naquilo e mostra os bastidores da televisão? O Didi meio que fazia isso, mostrava atrás do cenário, o pessoal falava que ele tava meio que acabando com a magia da televisão, né? Mas o pessoal foi entendendo que aquilo lá fazia parte do show e o meio que foi sendo aceito melhor. E esse programa dos Trapalhões era basicamente composto de sketches mais rápidos, que não necessariamente tinham uma coisa a ver com a outra. Então ele contava uma piada aqui, uma outra aqui, mas quadrinhos pequenos. Tu não tá carregando saco do caminhão aqui pra dentro do armazém, não? Hã? Saco de feijão? Tô trazendo feijão, Ó, sim. que mentiroso! Tô trazendo A feijão. gente tá aqui morto de cansado e nem suando, tá? Mas claro, filho. Vocês não tem isso aqui, região glútea? Tem que ter região glútea. Tem que ter o quê? Região glútea. E essas ideias meio que elas surgiam muito do nada, assim, né? Diz o Renato Aragão que um dia tava lá, dirigindo, indo pro estúdio, e ouviu aquela música Terezinha, do Chico Buarque. O primeiro me chegou como quem vem do florista. E ele já começou a pensar numa paródia dessa música e gravaram tudo no mesmo dia. Tá na Globo é ótimo, né? Você poder fazer isso aqui do nada assim, é uma beleza. Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista,
E essa foi a primeira sátira que eles fizeram, né, de alguma música, e o negócio deu tão certo que eles começaram a pegar os sucessos da época e colocar isso também como uma paródia. Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão. Em 1981, os Trapalhões fizeram um programa especial comemorando 15 anos de existência. O programa se chamou Trapalhões 15 anos também, né? Grande... Não podia ser muito diferente disso. Foi um programa de 7 horas de duração e que várias pessoas famosas da Globo passaram por lá para dar uma palavrinha. Os caras têm dominam, acho que de fato, as crianças. Porque criança não se engana, né? Só que toda banda tem as suas rusgas, todas as bandas têm as suas tretas para resolver, né? E a treta foi pesada em 1983. Foi quando os Trapalhões se separaram. O estopim disso tudo aí foi uma reportagem na capa da Veja, que se chamava O Grande Palhaço, Por que Renato Aragão Faz Rir. Só que meio que essa revista estava lá dando a entender que ele era melhor que os outros, e inclusive tinha falado que o salário dele era melhor que os outros, e os outros falaram assim, então o salário dele é maior, destaque, hein? Que bonito, hein? Por causa disso, o Dedé, o Mussum e o Zacarias decidiram romper relações, sair do programa e montar a própria empresa deles. Só que não foi um negócio assim, vamos sair e tal, não. Eles meio que pegaram o Didi, né, o senhor Renato Aragão, de surpresa. Foi quando o quarteto decidiu se separar em 1983. É como eu falei com eles, gente, é difícil falar sobre isso, é difícil mesmo. Porque nós nunca passamos por essa experiência de separação, né? Vamos ver como é que fica. Aí diz que ficou, que ficou nervoso, viu, bicho? Nossa senhora. E a partir desse momento, o Renato Aragão começou a atuar sozinho no programa. Mas claro que isso aí não durou muito tempo, né? E a história de reconciliação é muito boa. Aconteceu em 1984, eles já estavam gravando de novo, mas sabe quem que foi o pivô dessa história? O Beto Carreiro. Inclusive tem um vídeo mais antigo aí sobre o Beto Carreiro, se você quiser ver ele depois, você vai ver, hein? Ele era sócio do Didi, né, do senhor Renato Aragão. E meio que ele marcou aqueles almoços assim e chamou os 4, mas não avisou que os outros iam não, sabe? Aí ele falou assim, nossa, ou vai dar tão certo, ou vai dar muito errado, eles vão me xingar até. Mas acontece que eles estavam meio que com saudade um dos outros, então eles começaram a chorar. Falaram assim, oh meu Deus, que saudade. E no dia seguinte, meu filho, já começaram a gravar tudo de novo. Claro, eles negociaram um contratinho aqui, um salarinho ali, né, mas fora isso, tudo certo. E como ia voltar, em 84 o programa ganhou uma nova abertura, agora feita pelo mago, o mago mascarado, o Hans Donner, que eu tô doido pra fazer inclusive um episódio sobre o Hans Donner, que fez a maioria das aberturas de programas da Globo, né? Ele era o designer master lá da Globo. Se você quiser esse episódio, me avisa aqui. Mas a abertura era assim. E na volta dos Trapalhões, o programa deles aumentou muito. A quantidade de cenas que eles faziam eram muito maiores, né? E eles também agora faziam cenas externas. O que quer dizer isso? Gravar no meio da rua, né? Inclusive, teve um quadro que fez muito sucesso nessa época, que era o Jabagnum, que era uma paródia do programa Magnum, que o Didi era um policial que andava pelas ruas do Rio de Janeiro. Capaieiro, tá pensando mesmo que eu tô pensando? Tu? Depois de ver a nós do vosso reino, o que é que vem? Vai me dizer que tu não sabe rezar. E como é que tu me traz pra uma fria dessa, desgraçado? Em 85, os Trapalhões ficaram International Superstar Soccer Deluxe, porque eles foram pra Los Angeles pra gravar alguns episódios. É engraçado como é que entra esse trem na nossa cabeça assim, porque, por exemplo, se eu pago uma passagem e gravo um Nerd Show lá dos Estados Unidos, Los Angeles, eu posso falar que eu sou, nossa, ele está fazendo gravações internacionais, sendo que eu só paguei a passagem, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço aqui lá. Tudo bem, né? Aí eles gravaram uns 14 episódios lá e tudo certo. O chefe dos bandidos? Meu Deus, eu pensei que fosse uma moça de chocalho. Ih, vamos atrás dele pra saber onde é que tá o pai dela. Vambora. E em 1986 aconteceu o especial de 20 anos dos Trapalhões, que se confunde com o início de uma coisa que a gente conhece muito bem hoje, o Criança Esperança. O especial foi chamado de Trapalhões Criança Esperança. Foi no ar no dia 28 de dezembro de 86 e teve 28 blocos com uma duração de 9 horas. E a cada bloco eles faziam um resumo para ver como é que estavam as doações, né? Falavam também sobre algumas coisas dos direitos da criança. Olha aqui, eu vou falar uma coisa. Em 1959, o Brasil ajudou a fazer a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E muitos países incluíram
nas suas constituições. E desde então, a Globo faz anualmente o Criança Esperança baseado aí nesse especial dos Trapalhões. Por isso que eles apareceram tanto no Criança Esperança. Mas nesse meio do caminho que o programa tava fazendo sucesso pra caramba, afinal já eram 20 anos de sucesso, né? Eu te falei que eles também faziam bastante filmes, né? E olha só, desde 1965, onde foi o primeiro, até 2017, que foi o último, foram 43 filmes. E já teve filme de tudo que você imaginar. Você deve ter um filme aí dos Trapalhões que você tem de memória de ver na sessão da tarde, né? Teve o Alto da Compadecida, antes de ter aquele filme, que era a série lá da Globo. E muitas vezes, antes de Todo Mundo em Pânico, coisa assim, eles faziam paródias de filmes americanos. Por exemplo, tem um que é meio... eles fazem o Cachucha, que é meio inspirado no Mad Max. Tem um também que eles fazem com o Rei do Futebol, tem o filme do Pelé, né? Junto com o filme do Pelé. Todo mundo tem um filme dos Trapalhões que lembra de infância, assim. Além disso, o Jorge Capivara não teve culpa nenhuma da derrota. Mas quem é que tem a culpa, então? A culpa foi das forças ocultas. Ô, Nascimento! E era nessa época que os Trapalhões estavam voando, estavam fazendo sucesso pra caramba, muito tempo de carreira e muito sucesso. Mas, infelizmente, foi aí que veio o primeiro duro golpe, em 1990. O Zacarias faleceu de insuficiência respiratória. Inclusive, no último comercial que ele fez pra televisão, que ele gravou, né, já dava pra ver que ele tava um pouco mais magro, um pouco mais abatido. Foi um episódio bem triste. Trapalhada só na TV, mas na hora do vamos ver, Hidrocenter. Pra Hidrocenter, eu tiro a minha peruca. É claro que eles pensaram até em parar tudo, né? Não gravar mais, porque acaba que você fica meio sem clima, porque eram os 4, é difícil tomar essa decisão. Assim que souberam da morte de Zacarias, os amigos e companheiros de trabalho Renato Aragão e Dedé Santana foram imediatamente para o hospital. Mussum, o outro trapalhão, está fora do Rio. Por isso, até o final da tarde, ele ainda não sabia da morte de Zacarias. Mas eles resolveram continuar, em uma forma de homenagem, né? Porque se eles aceitassem também, talvez o Zacarias não ia gostar que fosse assim. E fizeram uma nova abertura para esse programa, onde não mostrava mesmo os Trapalhões, porque ia ficar sem o Zacarias, né? E um dos principais quadros dessa nova fase era o Trapa Hotel, onde era o hotel dos Trapalhões, né? Em que o Didi era o dono e acontecia um monte de loucura. Ô da poltrona, acabou de inaugurar um hotel muito doido na cidade. Você tá afim de curtir um domingo num hotel cheio de estrela? Olha só o que vem aí. Trapa Hotel. E em 1991, os Trapalhões estavam completando 25 anos e fizeram mais um especial. Trapalhões 25 anos, Festa da Amizade. E esse aqui é interessante, gente. 25 anos no ar, o que a Globo pensou? Vamos colocar eles 25 horas no ar. Ou seja, eles participaram de todos os programas da grade da Globo. Depois de toda essa maratona, 25 horas direto no ar. Novinho, mais novinho um pouco, né, moço? Nós estamos muito mais novinhos de vida. Isso aí nos elevou melhor. E seguindo a tradição, né, essa comemoração também trouxe mais doações, mais um evento do Criança Esperança. E esse aqui ficou bem marcado porque, na verdade, foi quando o Renato Aragão realizou o sonho de subir no Cristo Redentor. Que eu lembro bem de cabeça assim disso acontecer, mas eu não sabia por quê. Agora nós estamos sabendo. Em 1992, a abertura mudou mais uma vez, com os Trapalhões voltando a aparecer nela, né? E foram lançados nessa época mais quadros que fizeram sucesso. Um deles foi a Vila Vintém e o outro a Agência Trapa Tudo. E em 1993 a abertura mudou mais uma vez, né? Pelas mãos do gênio, o mago do design gráfico Hans Donner, onde mostrava os Trapalhões meio como marionetes. Era o início da abertura que eu mais me lembrava. Mas é ruim a gente fazer a história dos Trapalhões aqui só porque a gente tem que passar pelos momentos tristes de novo, né? Porque em 1994 a gente se despede de mais um dos integrantes e acho que o mais carismático deles, que é o Mussum. Ele teve complicações no coração, né? E infelizmente veio a falecer. Se o Brasil ficou triste, eu tenho certeza que o céu ficou muito alegre agora. E com a morte do Mussum, parece que o negócio ficou mais triste mesmo, sabe? Muita gente achava até que os Trapalhões iam acabar porque começaram a se afastar, não estavam gravando, estavam passando só reprises. E o programa só voltou mesmo em 1995 com o Didi e com o Dedé da formação original, né? E foi nesse ano que veio a última abertura que o programa teve e a que eu mais me lembro.
mas como um sentimento de homenagem ao tempo que eles estavam na televisão. Pelo menos eu sinto assim. Bom, mas já chegando nos anos 2000, parece que foram anos mais conturbados, assim, pros Trapalhões, né? Porque enquanto o Renato Aragão permaneceu na Globo, né, fez a turma do Didi, que tinha o Bambam, meu Deus, aquilo era uma maluquice. Tinha o Marcelo Augusto, o cantor, eu não sei... realmente não sei porquê. O Dedé, se eu me lembro bem, foi pro Comando Maluco e tal, mas isso depois de bastante tempo. Ele chegou a passar algumas dificuldades. Ele tinha matérias dele falando que ele tava passando alguma coisa e tal. E o Beto Carreiro meio que fez um convite pra ele participar lá do Comando Maluco, que foi turma do Comando Maluco e Dedé, né? Meio que ele foi agregado ali pra ser o general dessa turma. Só em 2008 que o Dedé e o Didi se juntaram pra fazer um programa novamente, né? Um especial. E sempre tem algumas fofocas, né? Algum pessoal falando assim, porque eles se odiavam, eles brigavam e tal, mas eles sempre falavam que a relação deles era como se fosse de irmãos, né? Assim, irmãos brigam, isso é normal. A gente realmente nunca vai saber ao certo como é que era, mas acho que também nem precisa, né, gente? A gente tem que se preocupar se eles estão fazendo a gente rir ou não, né? É o trabalho deles. E em 2017, os dois também atuaram juntos naquela reimaginação que ia ser os Trapalhões, né? Como se fossem os sobrinhos deles. Não durou muito, né? Foram só 10 episódios e foi cancelado por causa de baixa audiência. E em 2017 também foi o último ano em que tivemos um filme inédito dos Trapalhões, que era Os Saltimbancos Trapalhões, rumo a Hollywood, que tinha o Didi e o Dedé no elenco, né, por uma última vez. Garota, cheguei. Tira minhas calças aí, cara. Tu tá sonhando de novo. Nosso Didi Trapalhão tem uma missão quase impossível. O grande circo Sumatra não consegue mais pagar as suas contas. As minhas? Não, as suas não. Durante muitos anos, que nem eu falei, né, tiveram várias polêmicas, várias pessoas falando que existia isso, aquilo e tal, só que parece que tudo isso meio que foi condensado por uma pessoa que estava fazendo um documentário sobre isso, que é o documentário Trapalhadas Sem Fim, do Rafael Spaca. Então, o que acontece? O Rafael falou que ficou pesquisando durante 3 anos sobre a vida, né, conversando com ex-funcionários, pessoas do elenco e tudo, dos Trapalhões, e gastou uns 2 milhõezinhos, né, pra fazer o documentário que ia ser vendido para alguma plataforma, em vários episódios e tal, que nem o negócio que fizeram do Silvio Santos, né, aquele do... Pois é. E quando que esse documentário vai ser lançado? Nunca nem vi. É porque nenhum streaming tá interessado em comprar. Assim, nenhum streaming... mas nesse mato aí tem cachorro, não é possível. É porque assim, o Renato Aragão não deu autorização de ser feito esse documentário. Fato é que ele não precisa dar autorização para esse documentário acontecer, porque, né, o princípio jornalístico lá, você não precisa fazer nada disso. Só que, claro, que ele já tá com 555 advogados, assim, numa mesa redonda, né, com um notebook esperando só o negócio ser lançado para ele, né, fazer alguma coisa, ou enfim. E que streaming que vai querer comprar essa briga aí? Porque diz que no documentário tem algumas coisas meio cavernosas, né? Então, assim, vai ser uma briga danada se esse trem sair de verdade. Eu entendo um ponto, né? Porque se você vai querer que a sua vida seja contada por uma outra pessoa, assim, você ia ficar um pouco preocupado, né? A gente sabe. Só que ele fala que não fez o documentário para julgar ninguém, né? Só queria apresentar as informações para pessoas tirarem suas próprias conclusões. Mas aí, uma opinião pessoal minha comigo mesmo, tá? Eu não acho que ninguém tem que tirar opiniões pessoais de coisas que é de terceiros. Por exemplo, a gente tem que saber que os Trapalhões fizeram a gente rir. Esse argumento de que quer que apresentar informações pro pessoal, na verdade, por que ele precisa apresentar essas informações? Eu acho que isso não isenta nada, né? Ele vai ter que ter uma responsabilidade pelo que ele tá mostrando pro pessoal. Pelo menos é a minha opinião. É verdade. Porque afinal de contas, ele gastou esse dinheiro para fazer esse material e ele vai receber dinheiro por isso depois, né? Se tem polêmica, dá dinheiro. Quanto mais polêmica, mais caro fica. Então... mas aí é só a minha opinião. Bom, mas talvez isso um dia se resolva ou não, mas fato é que Trapalhões foi um dos programas mais engraçados da televisão brasileira. E você pode ser jovem, achar que o Didi hoje no Instagram é só aquilo. Não, rapaz. Teve um tempo onde aquilo lá era o maior sucesso da televisão brasileira, o melhor programa de comédia. E pra muita gente é isso que vai ficar marcado na nossa cabeça no final das contas, né? Trapalhões era polêmico.
mas era muito bom. Bom, senhores, a sala do exame é essa daqui. Não pode entrar com absolutamente nada, apenas a caneta. Ah, tá legal. Peraí, deixa eu dar tirar essa agora aqui. Opa, peraí, o que é isso? Hein? O que é isso que você tá fazendo? O ferro velho aí que falou aí. Falou que o quê? O negócio só entra, só pode entrar com caneta. Eu bem que achei ridículo ele chegar lá pelado, só com a caneta na mão. Peraí, Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da história dos Trapalhões. Eu queria pedir pra vocês mandarem mais sugestões aqui embaixo. O que você quer ver? Que história legal que a gente podia contar? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!